Olá, estamos aqui então hoje com o Fernando, que nos vem falar sobre a sua experiência de viver a fé na universidade, de viver também este tempo especial da Quaresma na universidade. Olá, Fernando. Olá, Então, diz-nos quem és, de onde vens, o que é que fazes? eu venho de Vila Franca de Xira, que é um bocadinho longe daqui. Os meus pais sempre me mantiveram na catequese até ao quarto ano. Fiz a primeira comunhão com os meus colegas da escola, portanto era um ambiente muito mais eu e a minha turma e não tinha muito mais... Pronto, ia à missa aos domingos. Curiosamente era em casa dos meus avós, porque os meus avós tinham uma capela e a minha... Não era na paróquia, era numa zona um bocadinho mais... era em casa dos meus avós, pronto. E portanto, isso foi sempre a minha experiência ao início. Depois deixei de ter assim muitas propostas, mas entrei num colégio que é o Colégio Pedro Rupe, que tem inspiração católica, pronto, também pelo nome, mas tem como objetivo juntar muitas dinâmicas de famílias de classe alta e de estratos sociais mais elevados com famílias mais marginalizadas. Portanto, para além deste contexto mais institucional, portanto, do estudo da primeira comunhão, também tive essa realidade de viver estes princípios no meio da sociedade. Portanto, no meu colégio aí já era maior e depois foi aquele clássico percurso de campos de férias, depois agora mais tarde na Missão País e entretanto também muitas atividades de voluntariados têm sempre muita piada. Campos de férias eu fiz o SIGA, que veio de um grande campo chamado Saref, não sei, e depois, mais tarde, já fui animador de outros campos de férias mais pequenos, com, por exemplo, os Servos do Imaculado Coração de Maria, que são em Fátima, tem uma casa em Fátima, que é uma ordem italiana. E pronto, depois fiz Missão País, já fui chefe de oração e pronto, e eu faço parte das equipas de Jovens Nossa Senhora, também tenho uma equipa, já fui responsável por outra e já fui responsável também em pastas de secretariados, o que me deu muito o sentido da responsabilidade, que acho muito curioso esta falta deste critério, porque muitas vezes nós estamos nessa sensação mais passiva, portanto, de recolher conhecimento, mas pô-lo em prática, principalmente no ponto da responsabilidade, foi muito importante e mudou muito a minha visão, até para a faculdade. Portanto, é uma coisa muito prática. Certo. O que é que tu estudas? Eu estudo Engenharia do Ambiente, aqui na faculdade, na FCT. Estás em que ano? Estou no terceiro ano atualmente. Certo. Portanto, a tua vida eclesial acaba por também ser muito à volta das equipas, ou não? Minha vida, sim, e agora também assumindo a corresponsabilidade do NEC na faculdade, também é importante haver essa dinâmica na faculdade. Tentamos criar programas de voluntariado, por exemplo, ajudar voluntários a chegar ao banco alimentar e também ajudamos a dinamizar a missa de quarta-feira, que há a missa de quarta-feira todas as semanas. Também tem sido muito bom para a faculdade e também esse sentido de responsabilidade. Todas as semanas há sempre alguma coisa a fazer, portanto é sempre bom, mas também é exigente. Certo. Então, na tua experiência, ou seja, neste estar aqui também na FCT, sendo católico, estando ligado ao NEC, como é que é a exigência, como é que é viver a fé na faculdade, neste ambiente académico? Na faculdade é curioso porque, comparo sempre de onde vim, que é a minha escola até ao secundário, aí temos mais, como é um universo mais pequeno, facilmente se calhar encontramos grupos e que esse fica o nosso mundo e fica, os meus amigos católicos, ou os meus amigos da escola e os meus amigos de casa ou da rua, pronto, e temos mais esses grupos seccionados. Enquanto que na minha experiência de faculdade, até pela escola de pensamento que a faculdade tem, leva-nos mais a ser, cada pessoa é o seu castelo, por assim dizer. Não que haja um sentido de isolamento, mas que tem que ser bem fundamentado. Ainda por cima, nessas posições de responsabilidade, como no NEC, ou missionário da Missão País, em que levamos a camisola e vamos falar com as pessoas, ou como chefe a guiar os missionários, precisamos ter uma base fundamentada e adquirimos isso através de formação, que o NEC deu já várias palestras, as equipas dão-nos testemunhos e também esse voluntariado ajuda-nos a ter essa sabedoria prática, por assim dizer. E
acho que o mais importante é isto, principalmente na faculdade, até porque muita gente pensa, temos muitas pessoas a pensar de forma diferente, é importante ter pelo menos os fundamentos sólidos para não abanar tudo e não ser como um baralho de cartas de quando alguém questiona um ponto e quase que não entrarmos em crise de fé, portanto termos as coisas minimamente estudadas e sabidas. Acho que por aí podemos não cair em não é falsos ensinamentos, mas em visões que dentro da faculdade pode haver movimentos, mas se nós mantermos fiéis ao que sabemos e sabemos que está certo, através pelo catecismo da igreja ou por exemplos de outros padres, é bom manter essa base sólida. Certo. Ou seja, no fundo, quer dizer, claro que sim, é preciso ter Jesus para dar Jesus, não é? Não se para ir para a Missão País, para ir para o voluntariado no Banco Alimentar, se não temos Jesus, não temos Jesus. Mas pela tua experiência também, aqui na faculdade, havendo gente que vem de tanto lado, havendo gente que vem de experiências diferentes, de sensibilidades diferentes, espiritualidades diferentes, como é que se pode aproveitar também este ambiente universitário para receber Jesus e para crescer nesta amizade com Jesus, neste ambiente que é a igreja? Eu sou, curiosamente, isso vem de encontro a uma espiritualidade que eu sou muito afeto, que é os jesuítas, e muitas vezes têm conversas com diferentes espiritualidades e diferentes formas de pensar. E muitas vezes isso pronto, aplica-se facilmente à faculdade de pôr em diálogo diferentes espiritualidades, pessoas que pensam de maneira diferente, até pessoas que se digam ateias, porque são muito importantes para fazer estas perguntas inteligentes. Não é uma pessoa que não sabe nada ou que seja revolta, que não é esse o caso. Por acaso era um dos medos que eu tinha quando viria para a faculdade, era um bocado de, se calhar, era um receio de não ser essa visão de ser católico não ser muito bem recebida. Mas pelo contrário, as pessoas estão curiosas e querem perguntar e querem saber mais. E é por isso que eu digo que é preciso esse fundamento, mas por outro lado também saber na prática. Mas o NEC, por isso, também na faculdade, ajuda muito a haver essa conversa entre pessoas, que temos sempre a porta aberta para qualquer pessoa poder entrar, já fizemos atividades, palestras para qualquer pessoa poder vir, e muitas vezes as pessoas põem-nos perguntas interessantes que depois procuramos ir atrás. Lembro-me de um caso específico que havia um rapaz, mas por acaso não me lembro o nome, mas que ele nos perguntou que já tinha ouvido falar das jornadas, mas que tinha sido algo muito por alto e nunca tinha ouvido falar na paróquia. E então nós por isso pensámos, ainda por cima, como estavam os símbolos, eventualmente haveriam os símbolos de passar aqui, então por que não, antes dos símbolos passarem, fazemos uma palestra sobre isso, convidar um orador que já estava mais que habituado a participar nas jornadas e esclarecer essas dúvidas, porque as pessoas eram curiosas e portanto tinham interesse em saber mais do que propriamente algo contra, que era esse o meu medo inicial. Mas acho que à medida que o tempo passa vamos habituando mais a estar nesta posição mais de encaminhar as pessoas do que propriamente uma autoridade, que não sou uma autoridade de nada, apenas vivi o que vivi, apenas quero aprender um bocadinho mais, e se conseguir encaminhar alguém para pensar um bocadinho mais a fundo na fé e encontrar-se com Deus, para mim é ainda melhor e fico mais feliz por isso. Certo, muito bem. E tu falaste aí nos símbolos das jornadas, os símbolos passaram pela FCT. Sim. Como é que foi a experiência? Foi engraçado, porque foi adotar não é uma causa, mas símbolos que são universais, mas depois fazer uma coisa nossa, portanto deixar na mesma a nossa marca, e para nós era muito importante trazer os símbolos à faculdade, porque apesar de nós termos uma capela na faculdade, que é uma coisa rara, pelo menos aqui na zona de Lisboa, e temos missa todas as semanas, é uma comunidade pequenina e queríamos que crescesse e que levássemos aos outros. Então vir os símbolos à faculdade e trazer pessoas de fora, convidámos a comunidade aqui à volta da faculdade, foi-nos importantíssimo e conseguimos conciliar isso. Rezámos o terço, tivemos missa, com confissões ao mesmo tempo. Houve pessoas curiosas a aparecer só para ver, outras ficaram, portanto foi bom, e também demos lugar a outras comunidades católicas que
não fazendo parte integrante do NEC, puderam participar nisso, porque era um evento para todos, e também ver esse lado que ajudou da faculdade a permitir que as coisas acontecessem, porque a faculdade podia dizer que não, ou colocar obstáculos, mas pelo contrário, ainda ajudou e pôs-se à disposição, e ficámos muito gratos por isso, porque acho que foi algo muito importante para o NEC e que marcou a comunidade católica na faculdade. Exato, de facto acho isso muito bonito, é muito bonito ver que a igreja funciona na universidade, portanto a igreja acontece na universidade. Aqui no caso especial da FCT, que é onde tu andas, a igreja acontece, não é, na FCT, e os símbolos também foram sinal disso, foram imagem disso. E então também o grande tema que nos traz aqui, estamos agora a viver este tempo da Quaresma, como é que se consegue aproveitar o ambiente da universidade, como é que se consegue aproveitar os estudos, dentro daquilo que queiras e possas partilhar, como é que consegues viver a Quaresma no ambiente da universidade, e o que é que isso te traz de facilidades ou até de desafios? Eu acho que é importante sempre mantermos fiéis aos pressupostos que nós pomos, mas mesmo sendo exigentes, mas sendo práticos. Portanto, eu tinha essa tendência quando era mais novo de fazer aquelas clássicas ideias de ok, vou abdicar das redes sociais até ao fim da Quaresma e depois volto a instalar, e pronto, foi este sacrifício, custou-me, mas depois pronto, tenho essa caixinha com um certo e continuo o resto do ano. Que por este intuito do sacrifício é bom, nunca deixa de ser mal deixarmos mais tempo para os outros e para Deus, mas à medida que o tempo ia passando, e na faculdade tive esses exemplos de pessoas que levavam a sério e mostraram-me esta visão de a Quaresma como um motivo, se não tivermos outro, um motivo para alterarmos algo na nossa vida permanentemente, portanto ser um fator de mudança. E a minha preparação na Quaresma, para além de passar pela confissão, que é uma coisa que pessoalmente ainda tenho alguma dificuldade, porque nunca é fácil admitir, pelo menos a mim não é assim muito fácil chegar ao confessionário e dizer tudo e tranquilamente, mas portanto passar pela confissão e pôr um pressuposto mesmo para melhorar a minha vida e aproximar-me um bocadinho mais dos outros ou de Deus, mas uma coisa prática, como por exemplo, em vez de ser completamente eliminar as redes sociais como eu fazia, era durante o tempo da faculdade não os utilizar e estar mais disposto a servir os outros. E também o jejum e a abstinência são coisas importantes, porque não só ajudam-nos a rezar com o corpo, porque temos não consumir carne e comer menos, ajuda-nos também a pensar as dificuldades que já passámos, e os nossos pais também ajudam-nos a recentrar nessa lógica do sacrifício, mas também é um sinal para os outros, e já tive pessoas a perguntarem-me o porquê de eu escolher uma coisa ou outra, ou porque é que eu todas as sextas-feiras, quando consigo cumprir, porque é que nunca trago carne, ou coisas. E é sempre um bom pretexto para ensinar um bocadinho mais, e se calhar a pessoa fica curiosa e experimenta também, e portanto não ter medo de fazer o que nos comprometemos. No fundo, aproveitar a Quaresma também para dar testemunho de Jesus. Exatamente, mas não com essa mas não, há aqui um perigo que também já aconteceu de eu vou fazer isto para as pessoas me virem perguntar, certo, portanto, certo. não querer ser o centro das atenções, portanto, porque isto desvirtua logo tudo e perde o pressuposto, porque ver as pessoas virem-me falar e dizer porque tu fazes isto. Não, eu faço isto por alguma razão, e algumas vezes também não o soube expressar. Portanto, daí, como eu dizia ao início, de perceber o porquê das coisas. Porque na faculdade alguém de certeza te vai perguntar, porque é uma escola para as pessoas aprenderem. Portanto, é bom esses dois parâmetros, são muito importantes. Ou seja, também a partir daquilo que dizias, no fundo, lembrar também que, ou seja, uma regra muito, muito bonita que acho sempre sobre a Quaresma, que é os propósitos de Quaresma, se forem bem vividos, se forem vividos com verdade, tornam-se propósitos para a nossa vida, portanto, tornam-se hábitos na nossa vida. E são feitos por amor, portanto,
são feitos por amor a Jesus, e é esse amor a Jesus que dá testemunho, é sempre esse amor a Jesus que cria a igreja, que faz a igreja. É essa relação entre mim e Jesus que me leva à igreja e que me dá esta grande familiaridade, esta grande comunhão que também acontece na FCT, graças a Deus. E então, assim, para uma pessoa que esteja a entrar na faculdade ou que esteja a chegar à faculdade e que tenha uma vida de fé e que queira ser mais de Jesus, que queira ser mais para Jesus, assim, se tivesses que dar assim, um conselho prático agora para este tempo de Quaresma, o que é que dirias? O meu conselho é sempre o mesmo, que é a oração, porque a partir do momento que tu rezas vais começar a ter mais inspiração, mais confiança, estás mais em contacto com Deus, portanto há uma conversa mais contínua, por assim dizer. E uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer ao longo deste ano e que tem dado uma bagagem completamente diferente para entrar agora na Quaresma foi rezar o terço, que era uma coisa que me custava muito porque me sentia observado pelas pessoas, mas acho que à medida que o tempo foi passando é mais as pessoas, sinto que era mais eu olhar para as pessoas do que propriamente as pessoas a olharem para mim e o que é que eu estava a fazer. E muitas vezes, e depois começava a não sentir vontade e às vezes não dava jeito. Portanto, uma coisa, ainda por cima eu vim de Vila Franca, que é uma terra um bocadinho mais tradicionalista, uma coisa que se costuma lá muito fazer é rezar o terço às 6h30 na Rádio Renascença. E é bom porque tira-nos quase essa... Não é tira-nos a escolha, porque estamos sempre a escolher rezar e estar presentes, mas ajuda a ter uma estrutura e ter alguém a conduzir, e músicas pelo meio também cantam bem. Portanto, a partir daí tem-me tornado uma pessoa muito mais... portanto, só com essa meia hora por dia, portanto, nem sequer tira muito tempo de estudo ou de transportes. Aliás, é conciliável com os transportes. Uma pessoa hoje em dia põe os fones e ouve a rádio onde quiser, ou outras gravações que existem no Spotify. E é curioso porque nessa oração particular, que pode acontecer em qualquer lado, vi exatamente esse contexto de eu estou em diálogo agora com Deus, a rezar, mas a pessoa que está ao meu lado, à minha direita e à minha esquerda, não sabe o que é que se está a passar. E isso deu um bocadinho uma visão de como é que Deus trabalha em cada uma das pessoas. Algumas vezes parece uma visão que quando estamos com mais dúvida, que custa um bocadinho mais, ainda principalmente vejo isso na Quaresma, porque lá está, destes sacrifícios que são por amor, mas são sacrifícios, portanto custam. Conseguir ver que nós, apesar de não sabermos, Deus trabalha com as pessoas e ter esta visão de, ok, estou aqui a rezar, estou a pensar nos mistérios e em cada mistério, mas as pessoas aqui ao lado também, à sua maneira, também se podem estar a relacionar com Jesus. E depois criou-me esse querer também conhecer os outros e perguntar, como eu referi há bocado que as pessoas têm, mas um conselho muito prático: rezar e ter os olhos abertos para o mundo que nos rodeia. É um bocado genérico, mas é o que eu consigo dizer, porque é a semente, digo eu, para tudo o resto. E na Quaresma eu acho que isso é o que se pede, é um bocadinho pensar, não gatos muito grandiosos, mas pequeninos que podem vir a gerar vida ao longo do tempo. Certíssimo. Fernando, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é sempre ótimo conversar contigo. Obrigado, continuação de Santa Quaresma. Então terminamos assim este ciclo de entrevistas sobre como viver a Quaresma na Universidade. Agradecemos à Madalena, à Diolinda, ao Antoine, à Mariana e ao Fernando pela sua disponibilidade, pelo seu sim. Também virem aqui testemunhar a sua amizade com Jesus, também virem testemunhar da sua liberdade, da sua intimidade, e esperemos que tenha sido uma oportunidade também de ajudar a rezar, de ajudar a construir esta relação também de forma especial nesta Quaresma, que a verdade da nossa Quaresma também dite a verdade com que nos encontramos com Jesus na Páscoa, sabendo sempre desta verdade que o Senhor é bom, que o Senhor está connosco, que o Senhor nos ama, e portanto um resto de Santa Quaresma e uma Santa Páscoa para todos, e o Senhor vos abençoe.